Estamos em mais uma sexta-feira de gratidão. Que Deus continue abençoando a sua vida e colocando sempre motivos a agradecer a Ele por tudo o que Ele tem feito ao longo dessa semana e o que Ele ainda fará, com certeza, na sua vida e na sua história. Hoje estamos nos baseando em Isaías 41, o verso 6, que nos diz assim: um ajuda o outro e diz a seu próximo, seja forte. Você costuma ajudar o seu próximo? Pode ser os de casa, ajudando nas atividades domésticas, a sua comunidade, ao seu redor, seus vizinhos. Se participa de uma comunidade eclesiástica na sua igreja e também aqueles mais necessitados. Que o olhar de Cristo amplie a sua percepção das necessidades e o que do seu próximo e o que você pode fazer conforme os seus recursos, o seu tempo, os talentos que o Senhor confiou a você. Mas acima de tudo, você precisa do Espírito Santo de Deus. Gálatas capítulo 5, os versos 22 a 23, fala a respeito do fruto do Espírito Santo, e o primeiro deles é o amor. Se você não aprende o que é amar com Deus, que é o amor, conforme dito em 1 João 4, verso 8, você não vai conseguir amar o seu próximo. Mas você percebe que há algumas campanhas de ajuda ao próximo que não tem bem um propósito tão humanizado e com propósitos de salvação como os cristãos utilizam-se para ajudar o seu próximo. Alguns têm outros interesses por detrás que, querendo ou não, esses interesses não são de uma benfeitoria ao próximo e sim para ganhar algum benefício. Mas, muito mais do que isso, nós servimos a um Deus que nos ensina a amar o próximo. Vamos para 1 Pedro, capítulo 3, o verso 8. Lá entenderemos um pouco mais a respeito do amor ao próximo e algumas orientações que Pedro nos dá. Capítulo 3, verso 8. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Que atributos lindos, não é mesmo, meus queridos? Amigos, misericordiosos, compassivos, humildes, se importando com a necessidade do outro. Aquele irmão, muitas vezes, que faltou na igreja, que custa você fazer uma ligação, fazer uma visita? E aquele seu vizinho que passou cabisbaixo próximo a você? Se aproxime, ore por essa pessoa, mande áudios de oração. As pessoas costumam me dizer que eu tenho um ministério de oração por mandar áudios de oração. Mas eu costumo dizer, quando tenho oportunidade, e vou falar para você nesse momento, os contatos que eu tenho não são os seus. Se você permitir que o Espírito Santo use você para abençoar a vida de alguém através de uma oração, faça isso. Tenha essa abertura, mesmo diante de uma vida com muitas atividades. Que o reino de Deus seja prioridade na sua vida. E o Senhor, por experiência própria, eu posso te dizer com certeza, Ele cuida do tempo do seu dia e todas as atividades que você ainda irá desempenhar, mesmo que você tire um tempo para orar por alguém. Alguém está precisando que você seja a voz de esperança na vida dessa pessoa. 1 João, capítulo 3, o verso 17, aqui mais adiante, nós teremos mais um conhecimento
a respeito de como nós devemos amar o nosso irmão. Verso 17. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode nele o amor de Deus permanecer? Muito forte, meus queridos. Como você diz que ama a Deus, mas você não está demonstrando isso em fato, em verdade, ajudando, amparando o seu próximo em alguma necessidade que ele tenha. Por isso que é muito importante nós termos este relacionamento com Deus, a nossa comunhão com o Senhor constante e clamando pelo Espírito Santo, porque nós somos egoístas. Nós queremos os nossos interesses, nós queremos ser servidos. E esta centralidade em nós é muito prejudicial, porque nós não temos a amplitude necessária para perceber, até mesmo com os nossos de casa, as suas necessidades. Há algo também que devo dizer. Não adianta você querer salvar seus vizinhos, suas outras pessoas em outras partes do mundo, se você não está se importando com os seus de casa. A palavra diz isso. Se você não está cuidando da sua própria família, você está negando a fé. Então, cuide dos seus. Gálatas capítulo 6, o verso 2 diz assim: levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Como nós já vimos, nós aprendemos que se nós amamos a Deus, não precisamos demonstrá-lo em nosso próprio. É a cruz, né? Nós aprendemos a amar com Deus. E isso vai refletir naturalmente pelo Espírito Santo de Deus ao nosso próximo. Por isso, levar a cara uns dos outros, cuidar das necessidades deles, ouvir o que eles estão passando, ouvir. Meus queridos, essa habilidade de saber ouvir as necessidades do seu próximo com paciência é algo a ser cultivado por nós. Pode ser que seja um dom. Eu tenho, a minha família, nós temos esse dom de ter muita paciência para ouvir as necessidades das pessoas. As pessoas, muitas vezes, elas não querem nem um conselho em si, elas só querem ser ouvidas. Por isso que, muitas vezes, as pessoas recorrem aos psicólogos também, que precisam ser ouvidas, precisam ter algum direcionamento, não estão percebendo algo que estão nas suas vidas, ou não estão sabendo administrar suas emoções, aquela situação pelas quais estão vivendo. E isso é algo muito bom para ser feito. Sugiro que você o faça. É muito bom. Você sai beneficiado também dessa prática, apesar de que você tem que fazer uma distinção, assim, um equilíbrio. Isso é algo que você vai trabalhando na sua mente. E existem os problemas que você está ouvindo do seu próximo e você tem os seus. O que você pode fazer por ele? Você, claro que se ele pedir um conselho, um aconselhamento, orar por ele, mas você não pode trazer demais aquela situação para a sua vida pessoal. Porque aí vai ser duas pessoas com as demandas misturadas e isso pode trazer uma carga muito pesada sobre sua vida. Tenha cuidado. Levar a carga um do outro significa que você está se importando, que você aconselha as pessoas, que você está em oração, e aquele que pode reter todos os problemas do universo todo, ainda não perder o controle de um mínimo de nada, é Deus. Nós não temos ainda essa capacidade da mente para reter tudo isso. Por isso que nós precisamos ter este cuidado. Tudo bem? Vamos para agora Filipenses, capítulo 2,
verso 4, nós vamos meditar neste verso, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Não sermos egoístas, não generalizarmos muitas vezes e querer que esse problema que nós temos só acontece conosco, ou se nos fazermos indiferente ao que o outro está passando. Eu vou citar um exemplo, algo que aconteceu, onde eu estive acompanhando uma amiga minha em oração, porque ela passou por um momento de gravidez de risco e ela foi fruto de um milagre, tudo o que aconteceu na vida dela, eu tive esse processo de oração. Tinha os meus interesses, eu estava passando também por um processo de enfermidade, mas mesmo assim, quando eu tinha uma oportunidade, quando eu estava bem, eu estava mandando oração, eu estava apoiando, não estava interessada somente em mim, mas estava preocupada com essa amiga, eu estava me importando com o interesse dela e também com esse momento delicado que ela estava passando. E em João, no capítulo 15, nós temos, no verso 12, nós temos também umas orientações da palavra. João 15, verso 12 diz assim: o mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Como eu já havia mencionado, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Saberão que nós somos discípulos de Cristo pelo amor. Ame. Ore a Deus para que o Senhor coloque mais amor dele no seu coração, pelo próximo, pela necessidade dele. E tenha esta abertura do Espírito Santo para ser bênção, para ser os pés, as mãos, o sorriso, o abraço de Cristo e a voz de esperança aos corações. Amém? Vamos orar? Santo, 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 precioso, majestoso Deus, nome sobre todo nome, continue conduzindo e direcionando as nossas vidas conforme a tua boa e perfeita vontade. Nos ajude, Senhor Deus, a amarmos o nosso próximo, a ter uma vida transformada por Ti. Nos ajude, Senhor Deus, a ter o Teu olhar para as diversas situações que possam vir a acontecer nas nossas vidas e ao redor também dos nossos próximos. Ajuda também a sermos bênção na nossa própria casa também. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. E amanhã temos início a um projeto especial, a Semana Santa, com o tema O Drama da Paixão. Espero que você seja abençoado ainda mais nesses dias de oração. Amém? Até o próximo Gratidão, que será em breve. Tendo em vista que vai ter a Semana Santa e ela vai pegar a próxima sexta-feira, nós não vamos ter gratidão. Mas acompanhe a Semana Santa.